Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora concluir a nossa linha de balanço. Está faltando fazer análise, né? E a gente tinha visto antes, no vídeo anterior, que quando terminamos as duas linhas de balanço, 2016 e 2010, no 16 teve um erro, alguma coisa estranha na montagem, a gente errou algo na sequência, né? O tio Alex aqui fez alguma coisa, pulou alguma coisa ou digitou alguma coisa errada. Nós percebemos, lembra? Como foi que nós percebemos? Bem, nós percebemos porque apareceu um X, né? Tinham duas linhas se cruzando, talvez até mais, nem me lembro. Mas o importante agora é o seguinte, vamos começar pelo 2016, vamos ter que fazer análise para otimizar ainda mais esse planejamento, usando linha de balanço, e aproveitamos para ver esse tipo de erro que pode acontecer, é comum. Bem, quando eu abrir aqui o Project, eu vou começar exatamente pelo 2016, ele está trazendo aqui na tela que eu tinha fechado, que foi a linha de balanço. Se você não tiver nela, você pode procurar. Aqui eu estou no Exibir, eu clico aqui no botão do gráfico de Gantt, e ele tem a opção de linha de balanço, ou se você tivesse na guia tarefa, aqui também em gráfico de Gantt, teria linha de balanço, tá? Vou voltar aqui para a guia Exibir, e eu vou em estrutura de tópicos, pedir para ele fechar em nível 1, para a gente poder analisar a linha de balanço. Descendo aqui um pouquinho, vamos dar uma olhada nela. Tá aqui. Foi esse ponto aqui que a gente viu. Então vamos analisar isso juntos, né? Que serviços estão aqui se cruzando? Esse primeiro é o pacote 11, revestimento de parede de piso. E o amarelinho aqui é o 15, laranja pontilhado, na verdade, né? 15, esquadrias metálicas. Muito bem. Então eles estão se cruzando, mas eu observo aqui em cima que aparentemente o 15, que é a esquadria metálica, quando eu olho para o último pavimento, ele parece ok. Ó, ele está vindo depois do 14, correto, do 13, correto, e do 12. Então até aí está correto. Então, na verdade, o final aqui do 11 é que ele deveria estar por aqui teoricamente, né? Por que eu digo teoricamente? Porque você está vendo a inclinação em função do ciclo do 11. Ou seja, vamos agora entender que o final do 11 deveria estar entre o 12 e o 10. 12 e 10. Só que com essa inclinação não é possível que ele saísse daqui de onde ele partiu e acompanhasse. Ele teria que ter o mesmo ciclo para poder acompanhar aqui em paralelo. Isso quer dizer que, na verdade, nós erramos a partir do 12, né? Eu, quando fui lançar o predecessor do 12, eu devo ter esquecido alguma coisa. E pelo que eu estou vendo aqui, ó, o 12 ele tem um ciclo mais curto. Está aqui a duração, 6 dias, viu? E aqui o 15, né? Não, o 11. E o 11 tem um ciclo mais longo, 12. Então era para ter dado aquela defasagem. Vamos olhar na partida, que é o primeiro pavimento. O primeiro pavimento, exatamente. Ó. Aqui eu tenho um 11 e o 12 não teve defasagem. Pronto, esse foi o erro. Ou seja, normalmente, quando eu tenho serviços que se cruzam, você precisa entender o seguinte. Existem duas possibilidades. São serviços que não estão tecnicamente vinculados. Por exemplo, pode ser um serviço de uma área interna, dos apartamentos, e o outro é um serviço de uma área externa. Podia ser aqui, por exemplo, vamos supor que esse aqui, esse laranja pontilhado, fosse pintura da escada do edifício. Não tem nada a ver com os serviços internos dos apartamentos, até do hall, ok? Então, eventualmente, não teria problema esse cruzamento. Mas aqui nós sabemos que montamos os pacotes para ficar exatamente um depois do outro. Ou seja, situação número 2, houve algum erro no predecessor. Como é que eu checo erros dos predecessores em linha de balanço? Antes de ir para o próprio predecessor, você faz o que eu fiz. Ó, você dá uma olhada se está coerente no último pavimento. E aqui nós vimos que o que estava errado era a posição do 11, que deveria estar mais para trás. Só que eu não vou levantar essa inclinação. Na verdade, os outros que vêm depois do 11, ou seja, do 12 aqui em diante, é que precisam ser posicionados corretos. Se eles precisam ser posicionados corretos e manter a mesma angulação, isso quer dizer que eu tenho que dar uma defasagem que eu pulei. E a defasagem a gente coloca no primeiro pavimento. E aqui está a prova de que a gente esqueceu a defasagem. Tá certo, tá certo. Quem esqueceu fui eu. Mas então vamos fazer aqui juntos, tá legal? E vamos corrigir. Então a minha correção vai ficar no primeiro, entendeu? Se eu corrigir aqui no primeiro, é para estar corrigido toda a linha de balanço. Vamos ver se vai dar certo. Então eu vou vir aqui para o local 1, vou abrir o local 1. Nós sabemos que o problema é entre o 11 e o 12, então vamos lá. Ó, 11, revestimento de parede de piso, exato. Está aqui ele, ciclo de 12 dias. E veio um rejuntamento que é a metade, é um ciclo de 6 dias. Então a gente deveria ter feito aquela defasagem, como tem aqui, por exemplo. Ó.
Esse aqui é o argamassado, que também são 12 dias, e ele vai para o revestimento de gesso, que também são 6 dias. Aplicando aquela fórmula que a gente já conversou, nós vamos entender que... Deixa eu dar 2 cliques aqui na linha do predecessor. Nós vamos entender que é preciso de uma latência, de uma defasagem de 78 dias, assim como tem entre o argamassado e o revestimento de gesso. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa aqui entre revestimento de parede e piso e rejunte. Revestimento de parede, piso e rejunte, eu vou dar 2 cliques. E aqui eu vou colocar uma latência de 78 e dar um OK. OK. Você observa que ele já abriu aqui, ó, no pavimento 2. Abriu nos outros também. Vamos subir para ver como é que ficou. Então, ele vai até alcançar aqui. Esse espaçozinho aqui é um sábado e domingo, com certeza. No final do mês de março, entre o pacote 11 e o pacote 12 do 14º pavimento, né? Vamos tirar essa dúvida também, já que a gente está nesse assunto, vamos confirmar. Entre março e abril de 2019, vou dar 2 cliques na escala de tempo. A intermediária eu vou pedir para colocar mês, informando o ano, tá bom assim. E aqui eu vou colocar o dia e vou pedir para ele dizer qual é o dia do mês. Dia do mês. Ok. Então, vamos lá, 2019, né? Março e abril de 2019, junho, julho... Aqui que é mais ligeiro. Eu vou abrir aqui o local, eu quero o pacote 11, né? E vou em tarefa. E aqui em tarefa tem, ó, rolar até a tarefa. Vou rolar até a tarefa, chegou, tá aqui, pronto, exatamente, ó. É o sábado e domingo, tá? Então, eu vou fechar novamente e vou voltar para o nosso formato padrão, que eu prefiro, ok? Ano e mês. Ok. Agora vamos checar um pouco para ver se a linha de balanço está ok, né? Se realmente ela está coerente. Vou fechar aqui também o local 1 para a gente enxergar melhor. Aí está. Acho que a gente deve de reduzir um pouquinho esse zoom. Vou dar 2 cliques novamente na escala de tempo. E vamos ver como é que ela está em 100. Eu vou colocar em 75, tá? Ok. Pronto, deve ser o suficiente. Não, vamos fechar mais um pouco. Vamos deixar em 55, então. 55, ok. Excelente. Pronto, então, vamos lá. O que é que nós vamos fazer para poder acelerar essa obra, se nós quisermos? É o seguinte, observe sempre as aberturas entre uma linha e outra. Por exemplo, aqui no laranja e o amarelo, eles estão perfeitamente paralelos, né? Aqui esse conjunto está perfeitamente paralelo, aqui também, aqui também. Então, eu vou procurar onde estão as aberturas. As aberturas na parte de saída, né, na largada da linha de balanço, que é o primeiro pavimento, a primeira unidade de repetição, vou subir aqui um pouquinho para você ver melhor. Você percebe que aqui é por causa da defasagem que foi dada em função do fato de o ciclo do segundo ser menor do que o ciclo do primeiro. Então, essas aberturas na parte inferior, nós não nos preocupamos com ela, princípio, tá? Não é isso que nós vamos fazer agora. A nossa preocupação maior é com as aberturas no lado superior. E aí, como é que eu posso fazer? Bem, alternativas. Se eu reduzo de alguma forma o ciclo de produção, em vez de fazer em 12 dias, se eu fizer em, deixa eu ver aqui, 9 dias, né? Que o ciclo de partida da estrutura foi 6, foi? Perfeito, foi 6, lembra? Múltiplos ou partes dele, né? Então, 6 com 3, 9. Então, se eu conseguisse reorganizar a minha equipe, aí a gente volta para aquele estudo anterior lá atrás, onde a gente começou a ver os pacotes de serviço, quantidade e produtividade. Talvez tenha que botar mais operários, se for possível, e reduzir de 12 para 9. Se eu reduzir de 12 para 9, automaticamente essa linha ela levanta um pouco mais. Vamos fazer isso? Vamos treinar um pouquinho? Então, vamos lá. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou voltar aqui para o gráfico de Gantt. Essa linha, só para a gente lembrar, né? Essa daqui é vermelho, é o pacote de alvenaria. Então, vamos lá. Eu vou aqui voltar para o gráfico de Gantt. No gráfico de Gantt também está com o agrupamento ligado, eu vou desligar. Tinha ficado, né, no meu arquivo, talvez no seu não tenha. Então, aqui não. Na guia exibir, eu vou em grupos, né? O agrupar por... Eu vou pedir nenhum. Excelente. Aí eu venho aqui na alvenaria. Vou abrir um pouco mais. E vou dizer que eu reestudei. E vamos fazer essa simulação. Se fossem 9 dias, tá? Se forem 9 dias, ela reduz e eu tenho que ajustar a minha defasagem, lembra? Lembra da nossa fórmula?
que tinha sido a diferença vezes o número de pavimento menos 1. Ou seja, antes a diferença era 6, agora é 3. Então, nós temos 14 pavimentos, tipo 14 menos 1, 13. Seriam 39. Então, eu dou 2 cliques aqui, por exemplo, né? Uma forma de fazer. E aqui não é mais 7, 8, aqui vai ser 39. E dou um OK. Ele puxou aqui, ó. Consequentemente, puxou os outros, né? Vamos lá de novo. Eu vou aqui clicar no botão que tem na seta para baixo de gráfico de Gantt e vou escolher linha de balanço. Isso porque eu estou no menu exibir, né? É por isso que apareceu assim. Lembrando, se eu tivesse na tarefa, aparecia um pouco diferente. Vamos lá para linha de balanço. Ok, estamos aqui no linha de balanço, então ele inclinou um pouco. Como é que tu sabe, Alex? Eu sei pela data de final que estava antes. Aliás, até pela data daqui, né? Eu devia ter conferido antes, mas deixa eu desfazer aqui para a gente ver. Eu vou desfazer para chamar a atenção. Ó, voltou, desfiz tudo, voltou para os 12. O pacote de alvenaria está terminando dia 27/3 e a nossa torre está terminando 9/12, certo? 27/3/18, 9/2/19. Vamos lá novamente, né? Aliás, vamos refazer, né? Fazer aqui, refazer mais um. Quem mudou o predecessor? A latência do predecessor, a defasagem. Vamos lá para a linha de balanço. Aqui você já viu que mudou, né? Reduziu para 26 de janeiro. E aqui reduziu para outubro, tá? Então vamos lá no linha de balanço, que é o que está sendo refletido aqui, ó. Agora ela não está mais em março, ela está em janeiro, e agora aqui está em outubro, ok? Final está em outubro, ou seja, ele puxou tudo. Eu vou fazer uma outra simulação agora, e nessa tela, tá bom? Vamos fazer o seguinte, que pacote é esse, né? Ó, esse pacote é argamassado. O argamassado, ele tem 12 dias, e o anterior dele, que é a periodização, tem 6. Então, de repente, eu poderia estar trabalhando era com 2 equipes, né? Não a possibilidade de reduzir o ciclo individualmente. De repente, eu não tenho como reduzir esse ciclo de 12, vamos supor. Não dá para reduzir para 9, não dá para reduzir para 11, não dá para reduzir para 10. Mas você pode dobrar a quantidade de equipes? Posso. Então, você pode colocar uma equipe, vamos lá, do pacote 7, ligado com os pavimentos ímpares, e a outra equipe do pacote 7, ligado com os pavimentos pares dos seus predecessores. Então, vamos aqui fazer isso, né? Pacote, só relembrando, 7 e 6. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou liberar aqui o agrupamento, nenhum grupo. E se ele tivesse já todo aberto, por exemplo, nesse formato, eu ia pedir para ele ficar aqui no nível 1, 2, 3, né? Da nível 3, ok? E aí nós vamos mexer só naqueles que interessam, né? Que aqueles que interessam são os seguintes. Nós estávamos conversando sobre o pacote 7 e o pacote 6. Então, como eles têm essa defasagem grande, no final, ó, demora muito de um para o outro, aqui você vê que eles estão pertinho e aqui abriu de novo. É uma forma também de analisar no formato de gráfico de Gantt, você pode ver aquela situação. Todos esses que estão abrindo muito, ó, do anterior, são aquelas aberturas que quando eu inclino, ele forma aquele V, tá certo? Então nós estamos trabalhando nisso, né? E a ideia era fazer com que fossem 2 equipes. Então vamos lá. Vou aqui liberar o 6 e o 7, tá? Logo a gente vai vendo os outros fechados. Interessante isso. Vou trocar aqui a tabela, então vamos fazer esse treino também. Aqui eu estou com a tabela cores, eu vou pedir aqui tabela de entrada. Vamos lá, tabela entrada. Para quê? Para que eu possa mexer nos predecessores, né? Vou abrir aqui mais um pouco. Então é o seguinte, os ímpares aqui vão estar ligados entre si. Então vamos lá, o 79 está certo. Porque o 79 ele está no primeiro pavimento, que é ímpar. Exatamente, ó. Primeiro pavimento que é ímpar. 79. Então tá perfeito. E o 80, ele vai estar no primeiro pavimento par. Então vamos lá. Aqui seria 79, 80. Certo? E aí aqui seria já em função do próprio serviço que eu tenho de argamassado. Então eu vou deletar o restante, ó. Por quê? Porque agora no lugar de eu puxar a sequência só do primeiro como estava, eu vou puxar 1, 3, 5, 7 em diante, 2, 4, 6, 8 em diante, tá? Então aqui eu deleto, aí, como eu falei, ó, 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13. Aqui na guia tarefa, eu peço para ele ligar, ligou. Aí agora eu vou 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. Guia tarefa, que eu já estou.
Vou ligar aqui no vincular. Vinculou. Excelente. Só que aí o que acontece? O seguinte, ó. Eu tenho ainda a seguinte situação. Lembra que o ciclo aqui é 12, né? O ciclo continua sendo 12. E o posterior dele, que era revestimento de gesso, nós tínhamos dado uma defasagem em função de uma diferença de ciclo baseado no 12. Tudo bem, continua. Só que tem um detalhe. Nós conseguimos fechar mais aqui a sequência. Então agora eu não vou dar mais essa defasagem de 12. Eu vou dar uma defasagem quase que zerada. Por quê? Porque se eu colocar aqui 94, que é o do primeiro pavimento, ó, vamos ver o que acontece. Ele puxou. Só que, quando ele puxou, o segundo, ele ficou um pouco em cima. Vamos ver se não aconteceu isso. O segundo está começando dia 29 e o segundo daqui terminando dia 26. Então, ficou ok, está perfeito. Nesse caso, não teve nenhum tipo de problema. Eu preciso sempre conferir como é que ficou o serviço seguinte, tá? Porque na hora que eu coloco aqui mais equipes, eu poderia ter colocado, por exemplo, 3. Então, de repente, se eu tivesse colocado 3 ou 4, aqui ia criar uma situação de conflito, talvez, né? Então, eu precisaria verificar se eu preciso ou não ajustar esse primeiro. Supondo que ele é mais curto, eu vou manter esse ciclo. E aí fazendo combinações, né? Imagina que aqui a gente resolvesse colocar 2 equipes. Então eu também tenho que sair conferido esse predecessor e as datas dele, esse predecessor e as datas dele, com relação a quem? Com relação a essa sequência que nós vamos ter no anterior. Tá? Deu para entender? Toda vida que eu mexo, essa situação em que eu estou querendo aproximar, ó, tá vendo como aproximou? E a minha solução é aumentar o número de equipes, ó, aqui agora eu estou com 2 equipes, tá vendo como tem um trecho em que elas estão em paralelo? Trecho aqui onde elas estão em paralelo, mas entre as ímpares não tem esse problema. Entre as ímpares só começa um serviço quando termina outro. E entre os pares também, tá? Então, quando eu faço isso, eu só preciso dar uma checada no seguinte. Essa é a única observação e o único cuidado. E aí você observa que ficou muito mais perto. Vamos ver no formato de linha de balanço. Exibir. Vou pedir aqui o agrupamento. Linha de balanço. No caso desse arquivo eu chamei de vídeo aula, lembra? Vamos puxar aqui um pouco mais para ganhar visualização. Beleza. Está aqui. Né? Ficou bem próximo. Ó. Você vê que ficou bem próximo. Sem problema. Aqui também deve ser o fim de semana, até porque é a mesma linha que está passando aqui. Ó. Então você vê que é o fim de semana, assim como essa também. Você percebe que é fim de semana. Ou seja, essa é a técnica de conseguir acelerar a obra. Tá? Analisando através de linha de balanço. A mesma coisa nós iríamos fazer para, por exemplo, esse outro aqui. Que é revestimento, né? Esse revestimento, nós temos a mesma alternativa. Reorganiza uma equipe de pavimento para que esse pavimento vá mais ligeiro, ou eu acrescento 1, 2, 3, 4 equipes, tá? Então, essa é a maneira da gente trabalhar. Com isso, você consegue reduzir o prazo. Entenda que aqui você não está aumentando o custo, isso é muito importante você entender isso. Essa é uma forma de reduzir prazo sem aumentar custo, porque veja bem, a quantidade de material é a mesma, a quantidade de operários, digamos assim, de hora de trabalho, é a mesma, só que você agrupou de outra forma, certo? No primeiro caso, nós colocamos mais gente e reduziu a duração, mas a quantidade de trabalho, o que você iria pagar, ou em horas, ou então em termos de uma meta de produção, um valor de produção por metro quadrado de alvenaria, por exemplo, se manteve. E nesse outro aqui, que era o quê? Argamassado. E nesse outro que era argamassado, é a mesma lógica. Nós duplicamos a equipe. Alex, mas eu dupliquei a equipe? Sim, você duplicou a equipe, mas o que você iria fazer num período X, você está fazendo agora num período praticamente X sobre 2, com um dobro de pessoas. Ou seja, o dobro de pessoas na metade do tempo dá uma quantidade de horas total ou dá uma quantidade de pagamento de produção total. E se você está pagando a produção, ou se você tem um contrato, um serviço de terceirizados, aí é que não muda mesmo. Certo? Então, é uma forma de você comprimir o cronograma como um todo, né? Comprimir, reduzir o prazo da obra sem aumentar o custo direto, tá? E ainda tem um detalhe, né? Se aqui eu estiver reduzindo o prazo da obra, eu estou reduzindo o custo indireto, então o custo total da obra está caindo. Vamos ver esse mesmo processo lá no 2010, vamos ver como funciona da mesma forma a análise e as alterações. Então, eu abri aqui o 2010, né? Já estava também na tela linha de balanço, na visualização linha de balanço. Eu vou pedir aqui na estrutura de tópicos para ele fechar, aqui é nível 1, né? Nós estamos numa situação nível 1. E aqui no 2010 a gente vê que ó, a alvenaria está abrindo, se reduzir o ciclo ela vem. O que mais? Esse aqui deve ser aquele revestimento, né? Argamassado, aliás.
É o argamassado, revestimento era marrom, não é isso? Exato. Então, aqui, se eu trabalhar com duas equipes, ele vai encostar aqui na impermeabilização. Perfeito. Aqui no ciclo de impermeabilização. E com isso reduzir o prazo. Ó. Vamos lá. O prazo total está chegando em dezembro. Vamos ver quanto nós ganhamos aqui. Ó. Nós podemos ganhar aqui 2 meses. Aqui nós podemos ganhar praticamente... É esse? Não. Aqui é esse, né? Ih, pode ganhar muito. A gente pode ganhar aqui mais 3 meses. Aqui eu posso ganhar 2 a 3 meses. E aqui eu posso ganhar 1, 2, 3, 4, até 5 meses. Ou seja, é possível, é claro que isso vai gerar um esforço gerencial e de fluxo de caixa maior, mas é possível reduzir substancialmente um prazo a partir dessa análise de linha de balanço, né? É claro que é porque a gente também lançou tudo como uma equipe só. E agora nós estamos regulando aonde vale a pena botar 2 equipes, aonde vale a pena eventualmente concentrar esforços para ver alguma mudança, de repente, de material, de processo construtivo, de equipamento, de logística, de horário, de número de pessoas, para poder reduzir o ciclo. Então, vamos fazer o mesmo exercício aqui em 2010, tranquilo. Eu vou ali desativar o grupo, ó, estou em exibição. E vou aqui no agrupar por desativar esse grupo, nenhum grupo, né? Vamos ver aqui como é que nós organizamos esse. Ah, esse aqui está organizado diferente, né? Lembra? Ficou do outro formato. Então, a gente vai aqui mexer em vedação, alvenaria. Ok, perfeito. Então, eu vou liberar todos, ó, todas as subtarefas aqui no exibição, estrutura de tópicos, todas as subtarefas. Vou filtrar aqui a alvenaria. Aliás, eu vou filtrar por aqui, que é melhor. Ok. Que tabela nós estamos? Também na tabela cores. Em exibição, tabelas, eu vou pedir a tabela entrada, porque aqui eu tenho a duração, né? Se você quiser, você desliga aqui em formato a tarefa de resumo para ficar até mais rápido. Pronto, 9. Aqui com a seta para baixo eu vou fazer o Ctrl D, reduziu para 9. Aí o que é que a gente vai fazer? Vamos ver o seguinte, né? Lembra? A gente ficou de ver o pacote 3, porque eu tenho que ver o impacto disso no pacote 3. Por quê? Por causa dessa latência, dessa defasagem, que estava em 78 e agora tem que ser 39, né? A diferença agora são 3, é isso? São 3, tá aqui. Exato, a diferença são 3. Então fica 3 vezes 13, né? Porque é o número de pavimentos menos 1. Ok, puxou. Muito bem. Vamos desligar aqui, limpar todos os filtros, trazer de volta a tarefa de resumo. E eu vou trazer também o agrupamento, ó. Exibição. Nesse caso eu chamei de pavimento. Pronto, aqui ele trouxe, ó. Tarde de março veio para janeiro, da mesma forma do outro, né? Funcionou. E aqui vamos fazer o mesmo exercício que é entre o 7, né? E o 6, consequentemente fazendo a correção depois para o 8. Então vamos lá. Mesma coisa. Eu vou liberar aqui o agrupamento. Tá nenhum grupo. Vou filtrar aqui para ficar no pacote 6 e 7, tá? É aqui mesmo, né? 6 e 7. Vou dar um OK. Vou liberar em formato a tarefa de resumo. Tá, então vamos lá. Nessa visualização fica até um pouco mais fácil, digamos assim, porque está bem mais próximo nesse ponto, né? Esse ponto facilitou. Porque o meu argamassado do segundo pavimento, que é esse, realmente está ligado com o 8, tá ok. Só que o argamassado aqui do segundo pavimento, eu não vou mais ligar com o argamassado do primeiro, que está no 9. Eu vou ligar agora com o 29, ou seja, com a impermeabilização do segundo, tá? Então aqui vai ser 29. E os demais argamassados, eu vou fazer um ajuste. Eu posso até tirar agora a impermeabilização, que eu não preciso mais dela. 6, eu vou desligar aqui a impermeabilização. Ok. A partir daqui, eu não tenho mais exatamente os predecessores. Eu vou deletar. E aquela história, ó, ímpares, ou seja, 1, 3, 5. Eu estou pressionando a tecla Ctrl e com o mouse clicando com o botão esquerdo na linha, né, que me interessa. No caso, eu fiz isso na coluna do pavimento, que fica até mais fácil. E agora eu vou na guia tarefa, vincular tarefa aqui, está resolvido. Agora vamos para os pares. Cliquei no 2, aí agora eu vou pressionar a tecla Ctrl, mantenho pressionada e vou clicando nas outras linhas que me interessam, que nesse caso são as linhas pares, né? Perfeito. Também estou aqui na vincular tarefa, ó, vou dar um clique nela. Está resolvido. Agora eu tenho que resolver o quê? O argamassado, que é o 07 com o 08.
Sei nem quem é o 08 de memória, mas não importa. Eu sei que eu tenho que resolver com o próximo pacote. Então eu clico aqui, ó, revestimento de gesso. Pronto. Resolver o quê? Aquela mesma questão da latência. Eu tenho que reduzir essa latência, né? Então aqui vamos colocar também 39. Aliás, desculpe. Observe que elas estão em praticamente paralelo. Praticamente em paralelo. Não é a questão de eu ter reduzido, porque eu não reduzi de 12 para 9 e fiquei num grupo só, não. Ou, desculpe, numa equipe só, não. Aqui eu vou colocar a linha 9, ó, número 9, porque é a linha do predecessor, entra. Ele puxou, aí vamos ver se está coerente. Tá, aqui mesmo visualmente você vê que está coerente. Qualquer coisa você pode ver aqui pelas datas também, ó. As datas estão coerentes, está sem problema, né? Então aqui, por exemplo, o revestimento, vamos pegar um caso aqui. Argamassado do primeiro termina dia 18, dia 19 começa o gesso, ok. Argamassado do segundo, 26, 29 começa o gesso, ok. Argamassado do terceiro, dia 5 começa desculpa, o 5 termina o argamassado, dia 6 começa o gesso, ok. Argamassado do quarto, dia 13 termina o argamassado, dia 14 começa o gesso, no quarto pavimento. Perfeito, então eu vou liberar o filtro. Vou voltar para a guia exibição e pedir para ele trazer novamente o meu agrupamento. E vamos dar uma olhadinha como é que ficou. Muito bem. Vem até um pouco mais de espaço aqui. E levar para cá. Para a gente ver mais a área do gráfico. Joia. Estava em dezembro, ó, veio para junho. Então conseguimos reduzir significativamente esse prazo. E olha que ainda tem muita coisa que pode ser melhorada, hein? Podemos ganhar aqui ainda bom tempo, né? Podemos ganhar um bom tempo nesse prazo, e é o normal mesmo, né? Não tem por que ser 3 anos só a torre, ainda mais 14 pavimentos. A gente pode fazer todo um trabalho de concentrar, de apertar aqui nessa estratégia, e dessa forma a gente otimiza a linha de balanço. Ok? Só revisando. Eu posso mexer no ciclo em si, unitariamente falando, ou eu posso colocar mais equipes, ou trabalhar em alternativas, como, por exemplo, uma composição, mexer no ciclo, mais equipes, 2 equipes, 3 equipes, 4 equipes, ficar até mais tarde, criar um outro ciclo, outro turno, e aí depende das suas características, né? O tipo de obra que você faz, como é que funciona a relação sindical que você tem, a disponibilidade do tipo de serviço com relação ao ambiente de trabalho, à frente de trabalho, e por aí vai, você pode fazer esse tipo de análise, vendo como reduzir e otimizar ainda mais esse teu cronograma. Para encerrar, a gente precisa ver outra coisa. O que é que eu quero mostrar para você? Quero mostrar para você a parte de layout. Eu quero mostrar para você como é que a gente inclui imagens, como é que a gente organiza a nossa impressão, tá certo? Alguns aspectos que são aí interessantes para você se tornar um profissional muito diferenciado, não só porque você sabe trabalhar com linha de balanço e otimizá-la, mas porque você sabe exibir bem. Mas eu vou deixar isso para o próximo vídeo, vai ser um vídeo de encerramento, vai ser o vídeo aí cereja do bolo, onde nós vamos aprender a deixar a nossa linha de balanço, que já está legal, muito melhor, visualmente falando, para o seu cliente entender. Ok? Um abraço, até lá.